costuma fazer bem. No amanhecer desta segunda-feira, 25 de julho de 2022, iniciemos uma nova semana debaixo da graça de Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Vejamos com atenção o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes 2 meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles aos quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui no princípio do Evangelho, no versículo 20, que diz assim que a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus pedindo para ele que desse um lugar para os filhos dela no reino do céu, uma à direita ou à esquerda. Jesus responde que ele não pode fazer isso. Ele já pergunta: "Por acaso podereis beber do mesmo cálice que eu vou beber?" O cálice que Jesus estava falando é aquele cálice difícil de ser bebido, que somente ele mesmo, com sua misericórdia, passou por aquele martírio, que nenhum outro ser humano suportaria algo como Jesus suportou. E aí eles até disseram que poderiam beber. Aí Jesus diz para eles que isso não é possível, porque os lugares à direita e à esquerda dele, o Pai já tem reservado para os quais o Senhor acha que deve ser. Uma à direita, outra à sua esquerda. E aí os outros discípulos, ao ouvirem aquela história, eles ficaram irritados contra os 2, né? E aí Jesus vai e os chama e diz assim: "Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem." Porque veja bem, o chefe das nações tem poder sobre as nações. E por ele ter esse poder sobre as nações, ele acaba oprimindo a nação. Isso é em todo lugar. Infelizmente, aqui no Brasil também temos esses problemas. E aí Jesus disse que entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar grande, torne vosso servidor. Então Jesus está nos dizendo
que se alguém quiser ser grande entre os irmãos, que ele se torne seu servidor. Então, ele não deve querer que os outros o sirvam, pelo contrário, na linguagem de Jesus, na teoria de Jesus, para me se tornar grande, eu preciso ser servidor de meus irmãos. E aí Jesus continua a nos dizer, quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Olha aí, novamente ele está nos atestando. Se eu quiser ser o primeiro, eu não estou naquela uma de eu ser servido. Pelo contrário, eu é que tenho que me tornar um servo para servir os meus irmãos. E aí Jesus continua a nos dizer, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos, que foi o que Jesus fez. Na verdade, Jesus ele não veio para servir, né? E aqui, como diz o outro, perdão, não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. Ele acabou dando sua vida, conforme a palavra está nos dizendo, a favor de muitos. Caríssimos e amados irmãos, uma excelente e maravilhosa semana abençoada e iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a bênção dele, desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,